Eleições 2026, mais um capítulo da disputa no estado de Minas Gerais. Direto para lá com o repórter Rodrigo Costa para falar sobre o senador Cleitinho. Você vê que eu nem dei a informação aqui ainda. Quem vai dar a informação é você. E a gente acredita dessa vez, meu caro Rodrigo. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Berraich. Olha só, a gente dessa vez não pode levantar dúvidas, pelo menos por enquanto, tá? A gente apurou as informações, checamos as informações e daqui a pouco o senador Cleitinho Azevedo, em uma praça da cidade de Divinópolis, deve anunciar então a sua candidatura ao governo do estado de Minas Gerais, com Luiz Eduardo Falcão, também do Republicanos, como vice. Luiz Eduardo Falcão, que é ex-presidente da Associação Mineira de Municípios, também foi prefeito da cidade de Patos de Minas. Houve uma reunião durante a tarde. Ao longo da programação da Jovem Pan News, nós comunicamos que haveria essa reunião entre Cleitinho, Marcos Pereira e o presidente estadual do Republicanos, que é Euclides Petersen. Essa reunião aconteceu, uma reunião de aproximadamente 2 horas em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo, na residência de Marcos Pereira. E lá já teria sido dado o sinal verde, então, para que Cleitinho se apresente como candidato ao governo aqui do estado de Minas Gerais, nessa chapa pura. Vale lembrar também que o Republicanos, na madrugada da última quarta-feira, publicou uma ata indicando a candidatura para governador, para vice-governador e ao Senado, deixando em aberto o nome de quem seria o representante de cada uma dessas candidaturas. Correligionários do Republicanos, conforme eu pude apurar também, já começaram a receber a informação oficial de que Cleitinho será candidato. Seria, talvez, o ponto final de uma novela que se estende há meses, que se estende há semanas e que deixou o estado de Minas Gerais sempre de olhos bastante abertos para o que poderia acontecer. Cleitinho, que sempre disse que seria candidato, retirava a candidatura, colocava em xeque em discursos no plenário do Senado, de repente disse que depois da Copa do Mundo se colocaria como candidato, não se colocou, o irmão faleceu numa batalha contra a leucemia, ele foi postergando, o Republicanos colocou ele contra a parede, cobrou esse posicionamento, entre muitas idas e vindas, de acordo com as informações que temos aqui no momento, agora é para valer. Cleitinho, candidato ao governo aqui do estado de Minas Gerais. Resta saber como o xadrez político do estado vai reagir com essa novidade. Quais peças serão movidas aqui durante esse anúncio dessa candidatura. Repito, que vai acontecer daqui a pouco na cidade de Divinópolis, no centro-oeste aqui do estado de Minas Gerais, reduto eleitoral de Cleitinho Azevedo. Curiosidade, desde ontem ele já havia distribuído uma série de máscaras com o seu rosto para pessoas da cidade de Divinópolis. O irmão fez uma caminhada de Itaúna a Divinópolis na manhã de hoje, uma caminhada que seria de fé e espiritualidade pela campanha de Cleitinho, para que ele pudesse ser candidato ao governo aqui do estado de Minas Gerais. Então é esse o cenário que temos aqui. A gente continua aguardando esse pronunciamento, essa coletiva na Praça de Divinópolis, que deve começar daqui a pouco, às 20h30 da noite, e a gente traz sempre as informações em primeira mão ao longo da programação aqui da Jovem Pan News, Berraich. Rodrigo, você volta daqui a pouquinho, direto de Minas Gerais, com essa história que não acaba, o senador Cleitinho, até daqui a pouco. Deixa eu trazer a Dora Vilela. Ô Dora, Silvio Santos já dizia, só acredito vendo, né? A gente pode esperar um pouquinho mais? Não, podemos. Agora, que ninguém é candidato de si mesmo, tá? E eu não vi ainda, vamos esperar como é que o partido dele, o Republicanos, vai se posicionar. O partido já tinha se posicionado contrariamente à candidatura, inclusive o presidente do partido, Marcos Pereira, com declarações assim fortes, dizendo que ele era uma pessoa instável, uma pessoa não confiável. Então, esse é um ponto. E logo em Minas, isso acontece, Minas sempre foi considerado, os políticos de Minas sempre foram considerados como figuras muito habilidosas, matreiras, Tancredo Neves, aquela mística, né, em torno de Minas, que agora continua vem com essa história de que Minas é a síntese do Brasil. Acho meio precipitado. Vamos ver nessa eleição. Está uma confusão para ninguém votar defeito em Minas Gerais.
Então, com essa situação, eu fico me perguntando, e é uma resposta que a gente só vai ter ou nas urnas ou nas próximas pesquisas, como é que o eleitorado mineiro está vendo isso? A possibilidade de ter como governador, até porque, enquanto a candidatura dele lá ainda estava em dúvida, mas existia pelo partido, como ele era favorito, se o eleitorado de Minas Gerais vai achar, o segundo eleitorado é a segunda economia do país, tá? Vai considerar adequado ter esta pessoa que protagonizou estas cenas nos últimos dias como governador do estado. Vilela, uma outra discussão, o partido dele, a quem interessa o partido dele lançar essa candidatura, por mais que ele esteja na frente das pesquisas, com essa instabilidade que a Dora fala. É impressionante como parece que muitas vezes determinados grupos políticos fazem força para perder uma eleição. Tudo indicaria que um nome como esse, que é um nome que estava bem à frente, está até agora bem à frente das pesquisas, devesse ser aclamado, construído, buscado demonstrar uma liderança muito ampla. Eu não tenho dúvida que esse vai e volta, acaba, de alguma forma, criando óbices ao transcurso da campanha eleitoral. Por mais que agora se firme um acordo, se possa efetivamente lançar a candidatura, eu não tenho dúvida que isso pode causar algum prejuízo. E vai precisar de um jogo de cintura e de uma habilidade política que até agora não foram demonstrados para que essa candidatura seja efetivada, seja construída e que possa, nesse contexto, acabar dando a vitória ao senador, se de fato se confirmar essa candidatura ao governo.